Saudação e introdução. Bem-vindos ao Motorize, o número 1 em peças novas e usadas. Hoje mergulhamos na Aprilia 457, uma desportiva A2 com verdadeiro ADN de competição. Combina um bicilíndrico em linha de 457 cm com 35 kW de potência máxima e um quadro em alumínio fundido sob pressão, excepcionalmente leve. O resultado? Um peso pluma rapidíssimo, à vontade no cotidiano e a atacar curvas com um sorriso. No poste de condução, espera-te um TFT de 5 polegadas super nítido. A iluminação é totalmente em LED, com a distinta assinatura tripla. Em termos eletrónicos, tens 3 modos de condução. Controle de tração em 3 níveis e ABS de 2 canais. No modo Track, podes desativar a atuação do ABS na roda traseira. E um pormenor que conquista a primeira: a entrada de ar central na carenagem frontal, que aguça o visual, a inconfundível estética da família S para a classe A2. História e evolução. A RS 457 traz o ADN de competição de Noal para o presente. Combina a agilidade da RS 125 com a eletrónica moderna da RS 660 num pacote compatível com a carta A2. Foi desenvolvida no coração da Aprilia em Noal e construída para o mercado global, nomeadamente na fábrica de Baramati. Uma combinação que alia o saber fazer do mundo dos grandes prémios a uma escala industrial verdadeiramente global. Um marco no desenvolvimento, o invulgar quadro em alumínio fundido sob pressão nesta classe, que utiliza o motor como elemento estrutural, aumentando a rigidez e reduzindo o peso. A linguagem de design herda a assinatura luminosa tripla em LED e a entrada de ar central dos grandes modelos RS. E há um detalhe revelador desde o caderno de encargos. O Quick Shifter foi pensado como acessório plug and play, para que a RS 457 saia de fábrica pronta para Track Days. Um claro indicador de seu foco de utilização. Dados técnicos. Por baixo da carenagem trabalha um bicilíndrico paralelo de 457 chassis, arrefecido a líquido, com 2 árvores de camos à cabeça e 8 válvulas. Debita 35 kW compatíveis com a carta A2 e cerca de 43,5 Nm. Respira por acelerador eletrónico, ride-by-wire e solta um pulso encorpado graças ao desfazamento de 270 graus na cambota. O motor é elemento estrutural do quadro em alumínio do tipo ponte. O peso a seco fica nos 159 kg e em ordem de marcha ronda os 175. À frente, forquilha invertida de 41 mm com ajuste de pré-carga. Atrás, monoamortecedor também com pré-carga ajustável. A travagem faz com disco dianteiro de 320 mm e pinça Beria de 4 pistões com montagem radial e atrás por um disco de 220 mm. O ABS de 2 canais oferece modo Track. O controle de tração tem 3 níveis e 3 modos de condução afinam a resposta do acelerador. Mais pontos-chave: distância entre eixos de 1.370 mm, depósito de 13 litros, altura do assento de 800 mm, jantes de 17 polegadas e um silenciador compacto sob o motor que baixa o centro de gravidade. Embreagem anti-deslizamento de série, Quick Shifter opcional. Design e ergonomia. A ES 457 exibe sem pudor a sua genética. Frente estreita com entrada de ar central, carenagem vincada e assinatura luminosa tripla em LED. O quadro em alumínio coloca o motor bem integrado no chassi, para que os joelhos fiquem junto ao depósito e o tronco trabalhe de forma ativa. Os semiguiadores estão montados ligeiramente acima da mesa superior da forquilha. Postura desportiva, mas não radical. A altura do assento é de 800 mm e os estribos, moderadamente recuados, criam espaço mesmo para motociclistas mais altos. Um ecrã TFT de 5 polegadas informa com clareza. A lógica dos comandos é coerente e fácil de usar em andamento. Um detalhe que ajuda no dia a dia. A pequena cúpula desvia o ar de forma notória por cima do peito e do capacete, aliviando os pulsos sem bloquear a vista do eixo da roda dianteira. De série, a RS 457 monta 110/70/17 à frente e 150/60/17 atrás. Medidas estreitas que sublinham a rapidez de entrada em curva, comportamento dinâmico e utilização no dia a dia. Logo nos primeiros metros, a ES 457 mostra-se ágil e precisa. A combinação do quadro em alumínio de dupla trave, do entre-eixos de 1.370 mm e da forquilha de 41 mm, garante uma entrada em curva neutra e trajetórias limpas, mesmo em mudanças rápidas de direção. O bicilíndrico paralelo enche a partir das médias rotações, vibra pouco e casa bem com a embreagem deslizante, tanto no trânsito urbano como em estrada. 3 modos de condução e um controle de tração com 3 níveis domam a resposta do acelerador em piso molhado,
No modo Track, o ABS permite travar a roda traseira sem assistência, desativando o ABS atrás. Prática no dia a dia. Depósito de 13 litros, ecrã de 5 polegadas de leitura clara e um silenciador compacto sob o motor que afasta o calor do passageiro. Um detalhe para quem se desloca diariamente. A função assistida da embreagem reduz de forma notória a força na manete no para-arranca e torna a caixa de 6 velocidades muito mais leve de usar. Pontos fortes e destaques. A sua maior força é o conjunto. Desempenho compatível com a carta A2, mas integrado num chassis verdadeiramente desportivo. O quadro em alumínio fundido, com o motor a servir de elemento estrutural, dá à RS 457 uma rara relação rigidez-peso no segmento. A eletrónica está muito bem conseguida. 3 modos de condução, controle de tração em 3 níveis e ABS de 2 canais com modo Track, que oferece mais liberdade à roda traseira para pilotos ambiciosos. O bicilíndrico de 457 cm, com cambota a 270 graus, soa encorpado e entrega o binário de forma linear. À frente, a travagem fica a cargo de uma pinça Bi-Bred de 4 pistões aparafusada radialmente a morder um disco de 320 mm, com um ponto de mordida bem definido. No dia a dia, há extras que contam. Ecrã TFT de 5 polegadas, iluminação Full LED e, em opção, o Aprilia Mia para conectividade com o smartphone. Um destaque específico. A preparação para Quick Shifter vem de origem. Sensor e cabelagem já estão no lugar, pelo que o Quick Shifter bidirecional instala-se sem adaptações e melhora os tempos por volta e a diversão ao guiador. Fraquezas e problemas típicos, onde há luz, há sombra. O disco dianteiro de 320 mm garante travagens vigorosas no dia a dia, mas em sessões prolongadas em circuito pode acusar fadiga térmica. Além disso, o ABS de 2 canais atua relativamente cedo e não oferece ABS em curva. Ao nível das suspensões, a forquilha e o amortecedor só permitem ajuste de pré-carga. Condutores mais pesados ou pisos ondulados chegam mais depressa ao limite do acerto. O bicilíndrico em linha de 457 cm3 transmite, a partir das 7.000 RPM, vibrações notórias aos retrovisores, e no para-arranca o radiador irradia calor para a perna direita. Os pneus de origem estreitos nas medidas 110/70 e 150/60 limitam a escolha de compostos muito aderentes para a pista. Pormenor pequeno, mas notório. O banco é firme e torna-se duro em etapas longas. Mais um detalhe, no nível 3 do controle de tração, a eletrônica intervém cedo em piso molhado, enquanto a navegação do TFT de 5 polegadas requer alguma habituação. Acessórios e opções de personalização. A Aprilia oferece para a ES 457 um portfólio de acessórios muito bem pensado, que se integra na perfeição. Quem quiser sentir ainda mais diretamente a resposta do bicilindro de 467 cc's, monta o Quick Shifter Up-Down já preparado de origem, Plug and Play. Uma cúpula racing mais alta estabiliza o capacete nas retas. Os aderentes de depósito dão apoio ao travar. Para estética e ergonomia, há a capa monoposto, repousapés ajustáveis em alumínio e manetes curtas maquinadas. Faz sentido montar componentes de proteção como protetores de quadro e de eixo, tanto mais que a pinça dianteira Bi-Bred é fixada radialmente e o disco de 320 mm fica bastante exposto. O módulo Aprilia Mia acrescenta conectividade com o smartphone e telemetria ao TFT de 5 polegadas. Os fãs de pista optam por um escape slip-on leve, que poupa peso e apura o som a 270 graus, sem pôr em causa a homologação A2. Um detalhe concreto. Um banco mais alto melhora o ângulo dos joelhos, sem alterar drasticamente os 800 mm da altura da assento de série. Valor de mercado e critérios de compra. Desde o lançamento em 2024, a procura tem sido elevada. Uma ES 457 bem tratada em segunda mão costuma ficar apenas ligeiramente abaixo do preço de lista. Na compra, a especificação faz a diferença. Instalação posterior de Quick Shifter, cúpula mais alta ou o módulo Mia valorizam o conjunto. Verifica com atenção sinais de uso em pista. Formação de rebordo no disco dianteiro de 320 mm, descoloração azul pelo calor, estribos raspados ou marcas no silenciador do escape sob o motor são indícios claros. Vale a pena inspecionar visualmente os tubos da forquilha quanto a impactos de pedra, o quadro de alumínio quanto a marcas nas zonas de fixação e as aletas do radiador. Do lado eletrônico, testa os modos de condução, o controle de tração e o modo Track do ABS. O TFT de 5 polegadas deve responder sem falhas. As medidas de pneus 110/70 e 150/60 são económicas na utilização,
mas a oferta de compostos puramente de pista é limitada. Um livro de revisões completo e a cabelagem original sem alterações, sobretudo quando houve instalação posterior de Quick Shifter, ajudam a preservar o valor. Conclusão e recomendação de compra. A Aprilia RS 457 é neste momento a desportiva A2 mais aguerrida para quem quer verdadeira sensação de pista. Os 35 kW, combinados com cerca de 165 kg em ordem de marcha, um quadro de alumínio fundido rígido e uma arquitetura eletrónica bem estruturada, resultam num pacote que se sente claramente mais desportivo do que a Yamaha Air-Trace, a Honda CBR 500R e a Kawasaki Ninja 500. À frente, uma pinça Bear de 4 pistões montada radialmente morde um disco de 320 mm. O ABS Track dá mais liberdade à roda traseira e o TFT de Sync mostra toda a informação num relance. Pontos menos fortes: ausência de ABS em curva, possibilidades de afinação da suspensão limitadas e banco firme. Convém contar com isso. Recomendação de compra: para quem tem carta A2 e valoriza um chassi preciso e detalhes de engenharia como a entrada de ar central. Geneli Cosmos conforto e vorspittimager, tem melhor sede que o CBT Aert é quente, como desinasmação.